Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Gravar mais um vídeo aqui para vocês em nosso canal Estância Camila BRS Capiaçu. Pessoal, no vídeo de hoje vou passar para vocês os bezerros comendo no coxo. Acabamos de fazer a limpeza do nosso capiaçu, foi na enxada mesmo. Vou mostrar para vocês onde a gente entra com herbicida, onde a gente não entra com herbicida no capiaçu, qual herbicida que a gente passa. A silagem aqui, ó, o gado comendo no coxo, tá? A partir de semana que vem, vai acompanhando aí no nosso canal. A gente vai começar a fazer uma dieta específica para esses bezerros, porque agora eles estão ainda no pasto, né? Então eu tô colocando ração aí, aqui assim, arrumo, né? Colocando um tanto aí por dia e deixando para eles comer no coxo à vontade. Deixando para eles comer no coxo à vontade, ó. Então aqui tem o capiaçu, a gente ensaca ele, ó. Ali tem a silagem ensacada. Então aqui, deixa eu focar aqui, ó. A silagem fica amarelinha, cheirosa. Então eu tô colocando uma ração aqui, que para falar a verdade para vocês, eu nem sei quanto de proteína ela tem. Eu comprei lá numa loja e nem perguntei. Só foi pra, tipo assim, assessorar, né? Fazer eles comer um pouquinho a mais. Então tá aqui, ó. A gente tá com 19 bezerros no coxo. A gente vai aumentar o nosso plantio do capiaçu. Depois eu vou subir ali, eu vou mostrar pra vocês. E eu falo assim, gente, o volumoso a gente tem que tirar da nossa propriedade. Você pode comprar uma ração para completar, um proteinado, um sal mineral, mas o volumoso, independente do gado que você tem, se é vaca de leite, se é novilha, se é boi no coxo, se é bezerro igual eu tenho aqui, o volumoso você tem que tirar da sua propriedade. E o capiaçu, ele está assim, pelo lado positivo, né? Nos surpreendendo a cada dia. A gente tinha um projeto aqui de colocar na nossa chácara 30 bezerros no coxo, mas eu tô vendo que 50 bezerros não vai comer esse trato que a gente tem. A gente tem a nossa chácara de área total, tem muita gente perguntando, né? Qual é o tamanho da sua chácara? A nossa chácara tem 3,6 hectares, é o total dela. A gente plantou 1,2 hectare de capiaçu. Agora a gente plantou mais 3.000 metros, tá novo ainda, que é esse daqui, ó. Acabamos de fazer a limpeza dele na enxada. Então a gente plantou mais 3.000 metros. Então hoje a gente tem aí 1,5 hectare do capiaçu plantado. E a gente vai plantar agora mais 1 hectare. Então desses 3,6 hectares que é a nossa chácara, a gente vai ter 2,5 hectares de capiaçu irrigado. Esse daqui eu não montei a irrigação ainda, porque esses 3.000 metros, ele vai se juntar com o outro hectare que a gente vai plantar. Então vai ser um projeto só de irrigação. Então a gente vai montar essa irrigação lá no mês de abril, que agora ainda está chovendo na nossa região, então não está tendo a necessidade da gente montar essa irrigação. Então a gente vai totalizar aí 2,5 hectare irrigado. A gente faz 2 coberturas nele. Eu jogo o 25-20 ou o 19-10-19, o que tiver mais em conta. Então esse 1 hectare está aqui na parte de baixo, que ele vai ser juntado com esses 3.000 metros. Então a gente tem lá na parte de cima 1,2 hectare irrigado já, pronto. A gente já vai para o terceiro corte. E nessa parte de baixo vai ser 1,3 hectare. Aqui tem o pasto, ó. Já não tá aquelas coisas, os bezerros vai até naquela cerca branca lá do fundo, aquele pasto maior lá do fundo já não é meu. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu passo, antes da gente tombar, gradear, a gente passa o Roundup granulado e o tordo na mesma bomba, tudo junto, tá?
a gente faz uma dosagem boa, entra aqui com o trator, né? Passa o Roundup granulado, passa o tordo, para matar esse pasto e essas ervas daninhas que estão no meio do pasto, tá? Aí depois a gente vai tombar, vai gradear e vai plantar esse 1 hectare aqui, ó. Mais essa parte aqui também. Juntar com esses 3.000 metros que eu já plantei aqui. Então aqui nós capinamos, né? Foi na enxada mesmo. Aqui no meio, pessoal, a gente não passa herbicida. Aqui no meio é só enxada. A gente só passa herbicida nas laterais, que eu vou mostrar ali para vocês depois. Ainda, de acordo com a Embrapa, não tem nenhum herbicida específico para o capiaçu. Para cana de açúcar todo mundo sabe que tem, mas para o capiaçu não tem. E dá um trabalho, gente, para você formar uma lavoura, tem todo um custo. Então eu prefiro gastar um pouquinho com diaristas, né, para capinar esse capiaçu do que ficar arriscando aqui com herbicida. De repente não vai matar o capiaçu, se eu passar ele bem baixinho, com cuidado, de repente não vai matar o capiaçu, mas dá aquela judiada, ele trava, sabe? Eu não arrisco, tá? Então eu vou mostrar para vocês onde a gente entra com o herbicida. Então quando eu falo que o capiaçu, ele tá surpreendendo a gente, pessoal, olha que maravilha. Esse capiaçu aqui, deixa eu encostar aqui, para vocês terem uma referência. Nós cortamos ele em novembro, tá? Esse aspersor daqui, ó, tá vendo? Aqui tem o aspersor, ele tá com 3 metros de altura. E olha o tamanho que tá o capiaçu. Já passou 1 metro do aspersor. Então, esse capiaçu aqui, tudo bem, ele tá num canto aqui que a terra é mais estercada, sabe? Mas ele tá com 3 meses de corte. Ele já tá com 4 metros de altura. Então a gente tinha um projeto aqui pra gente formar a nossa chácara inteira de capiaçu. Quando eu falo inteira, é 2,5 hectare, né? Porque a chácara é 3,6. Mas aí tem o quintal, tem o curral, tem o barracão, tem a área de descanso do gado. Então o nosso projeto qual era? Era para esses 2,5 hectares de capiaçu, colocar pelo menos 30 bezerros no coxo, 35. Mas pelo que eu estou percebendo aqui, gente, 50 bezerros não vai comer esses 2,5 hectares de capiaçu. Tudo bem, ó, o nosso é irrigado. Agora a gente não está ligando a irrigação, choveu bem na nossa região. A gente faz 2 coberturas a cada corte. Quando ele estiver aí com 1 metro de altura, a gente faz uma cobertura. Como eu disse há pouco, eu jogo 19, 10, 19. Eu jogo 25, 20. O que tiver mais em conta a hora que eu for comprar, eu compro, tá? E aí a hora que ele tiver com mais ou menos 2 metros de altura, a gente faz a segunda cobertura. 2,5 metros. 1 metro eu faço a primeira cobertura. E com 2,5 metros eu faço a segunda. E mesmo no período da seca, a gente aduba, porque tem a irrigação. Então eu jogo o adubo e já ligo a irrigação. Aí nessa semana do adubo, né? A gente joga bastante água, deixa a irrigação um tempo maior. E olha que coisa mais linda. Ele está com 4 metros de altura e você percebe que ele tem folha verde até no tronco, ó. Não é igual o napiê antigo, capim elefante comum, que só tem aquela pontinha de folha verde e o resto fica aquele varão. O capiaçu também fica o varão, se você deixar ele para muda. Mas o napiê antigo, quando ele está com 4 metros de altura, ele não tem essas folhas verdes embaixo, ó. E ele produz muito, ele rebrota demais o capiaçu, ele perfila muito. Ele não dá piniqueira. Eu trabalho com ele com camisa de manga curta. Ele até tem na folha, gente, um veludinho, sabe? Acho que dá até para ver aqui. Vamos ver se eu consigo focar, ó. Ele até tem um veludinho, mas não pinica. Caso venha pinicar, é muito pouquinho. Tem gente que nem percebe.
Então, maravilha esse capiaçu. Foi a solução da nossa chácara. A gente fazia muitos anos que tentava tirar uma renda aqui da chácara, sabe? Mas não conseguia. Montamos retiro já 2 vezes, mas a gente era barrado na comida. Porque não tinha o capiaçu, tinha aquele capim elefante comum, não tinha essa produção. E agora não, agora para retiro, para bezerro no coxo, é excelente, é a salvação, gente. Então aqui dá para eu mostrar bem para vocês, ó. Aqui tem a nossa cerca, que é da divisa. E aqui no meio, capinamos o capiaçu, né? Como eu mostrei, esse daqui é o mais velho, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Ele tá capinado aqui no meio, ó, tá limpinho, tá? E depois que você fizer nele aí umas 3, 4 limpezas, você percebe que as ervas daninhas vão diminuir bastante aqui no meio dele, porque ele vai abafar, né? Então, fica assim, uma carpa bem mais leve. As principais carpas são as 3 primeiras. Depois você percebe que já não sai tanta erva daninha. E aqui o que eu faço, ó? Então ele capina lá no meio e até essa distância aqui do capiaçu, ó. É como se ele fizesse um acero, né? Livrando o capiaçu, ó. E aqui nessa lateral, para economizar um pouco, né? Na mão de obra, porque a gente paga aqui, os diaristas, aqui nessa parte, aí sim eu entro com o herbicida. Aí eu coloco na bomba costal, né? Eu coloco o Roundup, eu coloco o tordo, um para folha fina e outro para folha redonda. Então aqui nessa lateral, ó, nessa beira de cerca, aí a gente entra com o herbicida, tá? É para economizar na mão de obra da enxada, né? Então, mas lá no meio não. Lá no meio é só mesmo a enxada. Eu não arrisco entrar com herbicida não. Então é isso, pessoal. Finalizar o vídeo aqui para vocês, deixando essa riqueza aqui de fundo, ó. O capiaçu veio para salvar a gente. A gente está muito animado. Até eu falo para minha esposa, né? A gente tem 3,6 hectares de terra, que é a nossa área total. A gente vai plantar 2,5 hectares de capiaçu. Mas se eu tivesse 10 alqueires de terra, eu plantaria 8 de capiaçu. Se eu tivesse 15 alqueires de terra, eu plantaria 12, 13 alqueires de capiaçu. Porque assim, pasto, chega na época da seca, o pasto some. Chega na época da seca, assim, não sobra nada. E o capiaçu fica aqui verdinho. Tudo bem que fica mais trabalhoso, você tem que cortar ou fazer a silagem, servir no coxo. Mas é melhor você ter esse trabalho e ter comida para o gado do que não ter trabalho e também não ter pasto na seca. Tá legal? Pessoal, um abraço a todos, Deus abençoa cada um de vocês e nunca desista dos seus sonhos. A gente sempre sonhou ter isso daqui, ó, o capiaçu irrigado, e hoje a gente tem. E vai plantando aos poucos, planta 2, 3 mil metros, depois com a sua própria muda você vai aumentando. Não precisa ter pressa, gente. Um dia a gente chega lá. Valeu? Abraço!